Olá, seja bem-vindo ao curso para encarregado líder. Nessa aula falaremos sobre liderança, conceitos essenciais. Como nós vimos nas aulas anteriores, os conceitos sobre cenários, agora vamos colocar você encarregado para fazer a sua ação de comando com os seus liderados de acordo com o cenário que você vai atuar. Mas para nós discorrermos sobre esse assunto, vamos primeiramente falar aqui sobre um aspecto fundamental, que é o conceito relacionado ao aspecto histórico da formação do líder, né? Então veja bem, a liderança surgiu na administração. Os termos e variáveis que envolvem o seu entendimento acompanharam um processo dinâmico em sua evolução histórica. O termo líder está em uso desde o século XIV, antigo, hein? Mas foi o termo liderança que ficou conhecido na linguagem inglesa na primeira metade do século XIX. Embora o emprego do termo liderança seja relativamente jovem, seu significado traz vários sentidos. Cada teoria de administração, bem como os modelos de liderança, apresentam diferentes variáveis que historicamente caracterizam as teorias, a liderança e o líder. A liderança aponta a ausência de consenso entre os autores sobre o conceito de liderança. Corroboraram pela existência de diversas teorias que contribuem diferente significado a essa competência, cuja fundamentação decorre das posturas e da visão de cada profissional, conforme Neves e Sana em 2016. Para estas duas autoras, como o conceito ainda está em construção, é necessário utilizar classificações, características e ações do líder para aproximar-se do seu significado, ao invés de anunciá-lo e debatê-lo exclusivamente em nível conceitual. Nessa perspectiva, para abordar o conteúdo liderança no setor elétrico, delimitou-se os seguintes objetivos. Olá. Correlacionar as teorias da liderança no desenvolvimento dos processos de atendimento de manutenção, tanto em rede energizada como desenergizada. Discutir a influência dos estilos de liderança no trabalho em equipe e na prática de atividades do setor elétrico. Teoria do comportamento de liderança. À medida que as teorias da liderança se desenvolveram, os pesquisadores conduziram seus estudos buscando analisar o estilo de liderança do líder e não mais o estudo específico dos traços do líder, segundo Marques Usto 2010. Esse movimento inicia a partir de 1940, distancia-se da teoria do traço, a qual se preocupava com as características individuais do líder, passando a explicar as ações específicas do líder e a definição de liderança. Maxwell Will 2009. Os estudiosos Lewin em 1951 e White e Lippitt em 1960 avançaram isolando os estilos comuns de liderança que receberam a denominação de autoritário, democrático e laissez-faire. Chavenato, em 2005, relaciona os estilos de liderança dessa teoria com o comportamento do líder liderado no processo de trabalho, conforme consta no quadro 1 que nós vamos ver abaixo. Apresentação dos 3 estilos de liderança e suas correlações no processo de trabalho. Então vamos ver aqui. Então, nós temos o processo de trabalho, que tomada de decisão, programação dos trabalhos, divisão do trabalho, participação. Esse é processo. Isso está dentro lá dos cenários que nós apresentamos para você no curso de encarregado líder na primeira fase.
Então esse é o processo. E o estilo de liderança para cada processo? Então nós temos liderança autocrática, liderança democrática, liderança liberal. O que são elas? Dentro do processo de tomar decisão, se você, encarregado líder, for ou adotar o estilo autocrático, apenas o líder decide e fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. Nenhuma participação. Liderança democrática. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líder. Nesse aspecto, as decisões elas saem do meio e ela tem orientação. Claro, o líder ele tem que estar participando de acordo com essa sistemática da liderança democrática. Já na liderança liberal é o seguinte: total liberdade para tomada de decisões grupais ou individuais com a participação mínima do líder. Então nessa tomada de decisão o líder fica ali só como staff para dar uma orientação caso alguém precise. Programação dos trabalhos. No sentido de programar o trabalho nessa etapa, se você utiliza a liderança autocrática, o líder determina as providências para a execução das tarefas uma por vez, na medida em que são necessárias e de modo imprevisível para o grupo. O grupo não sabe o que vai acontecer, está na cabeça do líder, o líder que vai colocar as etapas desse passo e de acordo com o perfil de liderança autocrática. E já na liderança democrática, na programação do trabalho, o próprio grupo esboça providências e técnica para garantir o alvo com aconselhamento técnico do líder. As tarefas ganham novos contornos com os debates, ou seja, aqui aparece muito do saber, da proficiência, e que o líder vai então orientando o seu pessoal para a programação dos trabalhos. Liderança liberal, nessa esfera, a participação do líder no debate é limitada, apresentando apenas alternativa ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que solicitada, ou seja, para cada etapa da programação, se recorrer ao líder, ele se manifesta, senão ele fica vendo, assistindo o grupo fazer as suas programações. Na divisão de trabalho, se for um estilo autocrático, o líder determina qual a tarefa de cada um deverá executar e qual o seu companheiro de trabalho. E se for democrática a liderança, a divisão da tarefa fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas. Isso vai ajudar muito no sentido daquele alinhamento que nós pensamos no plano horizontal de estilo de liderança, ou seja, o elemento A trabalha muito bem com o elemento C e não desempenha bem com o elemento B, por exemplo. Então, isso vai fazer no estilo democrático, vai viabilizar, potencializar essa ação e otimizar essa iniciativa. Na liderança liberal, tanto a divisão das tarefas como a escolha dos colegas fica por conta do grupo. Absoluta falta do líder, que é liberal. O grupo ele seleciona quem vai ficar junto, quem vai estar juntos. E na participação, então nós temos aqui a etapa de processo de trabalho. Processo de trabalho, agora vamos fazer a participação. Qual que é o estilo de liderança? Se for autocrático, o líder é pessoal e dominador, nos elogia e nas críticas ao trabalho de cada um. Então tudo depende dele, ele que vai omitir pareceres, enfim. Se for um perfil de liderança democrática, o líder procura ser um membro normal do grupo, ou seja, estar junto. O objetivo estimula com fatos, elogio ou crítica, ou seja, constrói uma cinemática para mostrar para o grupo qual que é a melhor forma, porque ele faz parte, ele sente ali o processo. Se for
No estilo liberal, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas, faz apenas comentário quando perguntado. Vamos ver agora, isso aqui é a fonte de Chavenato, 2005, e aí vamos ver agora o estilo de liderança, cada estilo de liderança nos seus conceitos. Então, o estilo de liderança autocrático beneficia a centralização do poder, estimulando o comportamento dependente e submisso dos membros do grupo de trabalho, com presença de sentimento de tensão e frustração. Por outro lado, as ações do grupo são claramente definidas, previsíveis, passando aos membros do grupo uma sensação de segurança, ou seja, o líder programou tudo, deixou tudo pronto, quais são os passos da tarefa, tem que fazer do jeito que eu quero, tal. Então, a produtividade costuma ser alta, porque ela é altamente vigiada, né? No entanto, a criatividade, a automotivação e a autonomia é baixa, né? Então, por quê? Porque vai interferir no estilo, na personalidade, no caráter, e aí não vai permitir que a pessoa tenha expansão nesse estilo. No estilo liderança democrático, para Crown e Gray, 1998, trata: a liderança democrática retrata o trabalho em conjunto, onde todos são informados sobre os propósitos da organização e do processo que está sendo desenvolvido, bem como qual o seu papel dentro desse contexto. O líder democrático trabalha com as pessoas não pelo domínio, mas pela sugestão, persuasão e pelo ensino. Com o líder democrático existe uma produção em menor escala, porém com melhor qualidade quando comparado com os outros estilos de liderança, autocracia ou laissez-faire, segundo Marques, Houston, 2010, McWell e Will, em 2009. Uma apresentação mais progressiva da liderança é a participativa, na qual todo o pessoal sinta que tem importantes contribuições. Em conjunto com o líder, define objetivos e planeja a forma de atingi-lo, propiciando maior satisfação, uma vez que tomam parte na administração do seu fazer, segundo Crown e Gray, em 1998. Na liderança participativa, o líder precisa ter segurança no seu saber, com base sólida de conhecimento, desenvolvimento de competências técnicas e de relações humanas para intervir com orientações e aconselhamentos, sendo fortalecida a autonomia do grupo para tomar decisões no trabalho. Nessa concepção, quando o eletricista ou encarregado líder, melhor, focaliza o seu trabalho na pessoa, auxilia o grupo a administrar uma assistência centralizada no atendimento, né? Por exemplo, do cliente da sua empresa, que é a Enel aqui no estado de Goiás, em Infraestrutura Rede Brasil, em outros estados, por exemplo, CEMIG, CPFL, Coelba. Esse tipo de liderança é especialmente eficaz quando há cooperação e coordenação entre as pessoas. Então, essa liderança participativa nós vimos lá dentro do estilo de no conceito de cenário, que é necessário ter aquele conjunto de ações, aquele conhecimento na cabeça do encarregado líder, saber ser aqueles processos internamente, ele respirar aquilo. Isso faz com que ele essencialmente, ou seja, tecnicamente tenha capacidade de executar aquilo de olhos fechados, por exemplo. Claro que não vai fazer assim, mas é no sentido de ter certeza para deliberar as orientações para as pessoas que faz parte do seu time ou seus liderados. Então vamos ver um estilo aqui que é o estilo de liderança laissez-faire, o estilo do fogo. O líder laissez-faire caracteriza pela ênfase no grupo, ausência de controle, oferece pouca ou nenhuma orientação, usa a comunicação de forma verticalizada entre os membros e dispensa por todo
o grupo a tomada de decisão. Marques Houston, 2010. Quando uma pessoa é designada como líder e não desempenha a liderança ou se a faz de maneira mínima, as pessoas rapidamente perderão o senso de iniciativa e o senso de realização. O líder sendo permissivo, com pouco ou sem controle, o trabalho em pouco tempo se demonstrará desorganizado. As pessoas não sabem nem se importam com aquilo que devem fazer, segundo Cron e Gray, 1998. Entretanto, quando os membros estão altamente motivados ou autodirecionados, esse tipo de liderança pode acarretar em muita criatividade e produtividade. Marques Houston, 2010. Em relação à adoção na prática dos estilos de liderança pelos eletricistas, Bara trata em 2010, salienta o seguinte: na prática, os eletricistas, através do seu líder, utiliza os 3 estilos de liderança de acordo com a tarefa a ser desenvolvida, a situação e as pessoas, pois ele tanto determina o cumprimento de ordem, como sugere ao seu pessoal a realização de certas atividades e ainda consulta a equipe antes de tomar alguma decisão. O desafio está, portanto, em saber quando aplicar cada estilo, com quem e em que circunstância e tarefa a ser desenvolvida. Então, é a teoria de liderança contingencial e situacional. Então, veja lá. Com a evolução das pesquisas acerca da liderança, foi reconhecido que as características, os traços e os comportamentos do líder não era suficiente para explicar o conceito. A ênfase do estudo passou a incluir os componentes da situação ou do ambiente para determinar o estilo de liderança mais eficaz para determinar a situação. McWill e Wills, 2009. A visão inicial da organização como um sistema social de contingência que requer que o estilo de liderança mude de acordo com a situação ou os funcionários envolvidos foi publicada numa série de livros entre 1896 e 1933, antigo, hein? Pela consultora de administração Mary Packer Fowler. Porém, era muito avançado à época e não recebeu o reconhecimento apropriado, fato que muda a partir da década de 70, Marques Houston, 2010. Na abordagem contingencial de Follett, em 1926, ressaltou em seus estudos a necessidade de integração, ou seja, que envolva o encontro de uma solução onde ambos os lados fiquem satisfeitos sem dominação de qualquer direção. A lei da situação que propôs defendia que a situação deveria determinar os comandos dados depois de todos estivessem cientes do problema. Seguindo nesse diferencial ou referencial, outros pesquisadores contribuíram para a evolução dessa teoria na abordagem contingencial, onde defenderam como, por exemplo, não haver um único estilo ideal de liderança. Com isto, o líder, dependendo da situação, vai do democrático ao autocrático. Outros estudiosos na década de 60 a 70 também destacaram elementos principais do comportamento e sua combinação podendo ser eficaz dependendo da necessidade do trabalho, o trabalhador e da situação. A liderança situacional, desenvolvida na década de 70 por Paul Hersey e Kenneth Blanchard, consta de um método tridimensional em conceito de gestão composto pelo comportamento da tarefa, comportamento do relacionamento e nível de maturidade do seguidor ou trabalhador. Essa teoria se baseia no nível de maturidade do empregado. À medida que a pessoa amadurece, o estilo de liderança foca menos as tarefas e fortalece as relações. O nível de maturidade não é fixo ou constante, muda conforme a tarefa ou o objetivo.
De acordo com a teoria, o líder deve ser capaz de adequar os estilos de liderança para entender as demandas individuais e situacionais. Os autores dessa teoria, Hessey e Breschand, propõem 4 estilos de liderança a saber: determinar, persuadir, compartilhar e delegar. Cada um desses estilos é uma combinação de comportamento, de tarefa e de relacionamento. A opção pelo estilo de liderança que o líder deve adotar em seu grupo de trabalho relaciona-se ao nível de maturidade do indivíduo que pretende influenciar. O nível de maturidade do liderado é apresentado em 4 níveis que vai do baixo M1, baixo a moderado M2, moderado a alto M3 e alto M4. Na perspectiva do estilo de liderança situacional, entende-se que não existe um único estilo ou característica de liderança válida para toda e qualquer situação. Cada ocasião precisa um diferente estilo de liderança para alcançar o desempenho satisfatório da equipe, atingindo a eficácia no trabalho. O conceito de liderança contingencial suscita reflexões sobre a imprescindibilidade da liderança para a atuação do eletricista, à medida que consente e apresente como alternativa viável a manifestação de outros líderes no grupo, de acordo com as circunstâncias apresentadas e a capacidade desse indivíduo para liderar. Teorias de liderança contemporânea. O foco principal nas teorias iniciais sobre liderança centrava-se na figura do líder e nas suas características pessoais, procurando as diferenças de atributo entre líderes e não líderes. Na evolução das pesquisas acerca da liderança, os estudiosos, a partir da década de 70, expandiram o número de variáveis que afetam a liderança efetiva, incluindo o aumento da complexidade do ambiente de trabalho, a cultura da organização e a influência do líder. Marx e Husto, em 2010, trazem que as tentativas de integração das variáveis são evidentes nas teorias contemporâneas de liderança interacional e transformacional. Além disso, para esses autores, muitas teorias de liderança e administração surgiram no século XXI para explicar a complexidade das relações entre líderes e liderados, considerando o contexto onde o trabalho é desenvolvido e o alcance das metas. No século XX, com o reflexo das ciências sociais e das mudanças de perspectiva dos processos nas relações humanas, o foco principal da liderança passa a ser o comportamento interpessoal entre líderes e liderado, entre a pessoa que influencia e as pessoas influenciadas. Para McWill e Wills, 2009, as principais teorias contemporâneas de liderança existentes são liderança interacional, transicional e transformacional. Teoria interacional de liderança. Conforme esses autores, em 2010, a essência da teoria interacional tem como base o comportamento de liderança que costuma ser determinada pela reação entre personalidade do líder e a situação específica. Esses autores destacam os teóricos que propuseram o modelo de liderança na perspectiva dessa teoria. Dentre eles, Schilling, em 1970, foi o primeiro a propor um modelo de individuais ou de indivíduos enquanto seres complexos, cujo ambiente de trabalho era um sistema aberto, o qual reagiam. Destaca a ideia da inexistência de uma única estratégia de liderança que seja suficiente em todas as situações. A eficácia da liderança para Hollander, em 1978, exige a capacidade de solucionar problemas, manutenção da eficiência grupal, boa comunicação, demonstração de imparcialidade, competência, segurança, criatividade do líder e desenvolvimento da identificação grupal.
Cantor, em 1989, resume bem o trabalho dos teóricos interativos, ressaltando que toda autoridade por titulação e cargo não é mais suficiente para moldar uma força de trabalho em que os trabalhadores são estimulados a pensar por si próprios, em que o administrador precisa atuar de maneira sinergética ou sinérgica com as pessoas. Liderança transacional e transformacional. Burns, em 1978, diz: os estudiosos na área de interação líder e seguidores defendiam a existência de dois tipos de líderes na administração: o transacional e o transformacional. O líder transacional é caracterizado como administrador tradicional, aquele que foca o seu trabalho com as operações do cotidiano. O líder transformacional é um visionário ao longo prazo, capaz de inspirar e delegar poder aos outros com sua visão, fortalecendo e influenciando os outros. Essa é uma única nova tendência da liderança. As organizações de saúde, de eletricidade, de serviços são chamadas a ancorar os princípios de sua gestão na liderança transformacional, por ser considerado um modelo de mudança da pós-modernidade. Porém, os teóricos da moderna administração alertam que tanto as habilidades tradicionais da administração que compõem a liderança transacional quanto a habilidade de transformacional devem fazer parte do repertório do líder eficaz para atingir as metas da organização. Nos pressupostos da liderança transformacional, o líder deve identificar valores comuns, comprometido, inspira os outros com a visão, tem uma visão a longo prazo, busca os efeitos e delega o poder. Embora o líder transformacional seja entendido como o ideal do nosso tempo, as características do líder transacional não podem ser deixadas de lado no processo de liderança, como visto anteriormente. Portanto, é preciso que o líder considere e não perca de vista as tarefas administrativas, o zelo, a negociação para alcançar as metas, os valores partilhados, o exame das causas e a recompensa por contingência. Num estudo acerca da liderança transformacional no setor elétrico e no setor de enfermagem, Stapleton e Medeiros, de 2009, identificaram que os enfermeiros, embora reconheçam a importância dos pressupostos da liderança transformacional, e não estão totalmente presentes no seu cotidiano. Ressalta a falta de estímulo ao aprimoramento intelectual e desenvolvimento da criatividade, como também a dificuldade de comunicar aos liderados suas perspectivas na organização, pois os próprios enfermeiros não têm clareza dessas questões. Como foi visto, o foco principal das teorias iniciais sobre liderança centrava-se na figura do líder e nas suas características pessoais, procurando as diferenças de atributo entre líderes e não líderes. Na evolução das pesquisas acerca da liderança, os estudiosos, a partir da década de 70, expandiram o número de variáveis que afetam a liderança efetiva, incluindo o aumento da complexidade do ambiente de trabalho, a cultura da organização e a influência do líder.